Ó Yau, ó Yau, ó Yau, ó Yausha, ó Yausha, ó Yausha. Ó Paizinho querido, Paizinho amado, quero te agradecer por esse momento, ó Pai. Quero te agradecer por todas as benevolências que tu tem feito em minha vida até aqui, ó Pai. Quero te agradecer por tudo, ó Pai, que tu tem nos conduzido, ó Pai, que tu tem nos trago à memória até o momento, ó Pai. Que tu tem feito por cada um do teu povo, ó Pai, por cada um daqueles que te buscam em espírito e em verdade, no Ruach, ó Pai. Louvado seja, engrandecido seja o teu nome, ó Yahweh, por toda a eternidade. Ô Pai, vai concedendo, Pai, que eu venha me lembrar, Pai, de todas as coisas que tu fez por mim, ó Pai, que teu filho fez por mim também, ó Pai. Louvado seja Yahweh, e agradeço por esse momento, por essa oportunidade de poder entronizar e falar de teu nome, ó Pai, porque grandes coisas tu fez por mim e até aqui, se eu respiro, é por causa de ti, ó Pai. Aleluia. Agradeço, louvado seja Yahweh, em nome de Yahshua Mashiach. Então, amado, eu me chamo Lucas Mascarenhas, moro atualmente aqui no Paraná, mas sou nascido ali na Bahia, né, precisamente em Rio Barbosa, numa cidade ali na Chapada Diamantina. E tem 7 anos que eu estou aqui no Paraná, aqui entre Maringá e Sarandi. Mais precisamente morei em 5 anos ali em Maringá, que é do lado aqui, Sarandi, não vai nem dois minutos assim para estar adentrando a cidade aqui, né? Então aí eu moro na divisa aqui entre Maringá e Sarandi. Aí eu já estou aqui também há 2 anos, mas no Paraná aqui eu estou há 7 anos. Aleluia, meu irmão. Louvado seja Yahweh. E como que o irmão, devido à pregressa aí, como que o irmão estava antes, né, de conhecer os nomes? Qual que estava a vida do irmão? Já frequentava algum templo ou não? Como que estava a vida do irmão? Sim, eu desde 2011, né, eu frequentava as denominações, mais precisamente desde 2009. Só que minha mãe, desde uns 8 anos, mais ou menos, ela me levava já para as denominações, e ela me levava para um lugar que eu gostava muito, né, que era um encontro que os irmãos tinham em uma casa, que era chamada reunião, que os irmãos assim, se encontravam em casa, era o lugar que eu mais gostava de ir assim. Aí depois, com o tempo, ela começou a frequentar a Assembleia. Aí ela frequentou a Assembleia por muito tempo e lá eu conheci. Eu não gostava de ir, na verdade, né? Mas aí, um certo tempo, eu tive uma experiência que eu acabei indo para a Assembleia. Aí eu fiquei por lá desde 2009 até 2018. Aí, em 2018, eu vim cá para o Paraná, né? Aí aqui, como eu fiquei na casa de uns parentes meus, eu fui para onde eles frequentavam, que era adventista. Fiquei um período lá com os adventistas, fiquei ouvindo a palavra. Então aí eu conheci até 2021, que foi quando eu conheci o verdadeiro, o único, o todo-poderoso, né? E ele me concedeu, ele me deu essa liberdade de conhecer o nome dele. E eu saí de todo esse engano aí religioso. Aleluia, meu irmão. Tremendo demais. E qual que foi o impacto, né, na sua vida aí? Qual que foi a mudança que algo fez, né, quando você conheceu ali os nomes sagrados? Amado irmão, antes de eu falar esse impacto, né, vou contar aqui um breve momento, né, que quando eu ainda era das denominações, antes de eu frequentar as denominações, né, como eu falei que teve um acontecido, uma vez eu estava assim deitado na casa, lá no chão, que eu costumava deitar lá no chão do corredor da casa onde eu morava na Bahia. E sempre que minha mãe me chamava para a denominação, eu falava, não, quero saber dessas coisas não gosto disso aí não. Porque é tudo uma falcatrua e tal. Eu reivindicava lá, né? Falava algumas coisas desse tipo. Aí um dia eu estava sentado e eu andava muito torto. Andava com os coleguinhas assim da pesada, que inclusive alguns já até faleceram. Aí então, ele Iau em sua ainda não tinha me apresentado o nome dele, mas eu conhecia por outros nomes, né? Pelos nomes pagãos aí que os templos aí pregam. Então, nisso aí eu tava lá já assim, relutando. De repente eu dormi ali naquele corredor, né? Aí de repente nesse sonho, eu comecei a sonhar ali, isso era
umas 2 horas da tarde, mais ou menos, para 1 hora da tarde. Aí eu estava ali deitado, de repente eu sonhei, eu vi uma ladeira que tem ali em minha cidade, assim, perto de minha casa, tem uma ladeira, tem um quebra-mola, depois tem uma ladeira. Aí eu vinha correndo, chegava no pé desse quebra-mola e um anjo parava assim de minha frente, aí o chão despencava assim, aí abria aquele lamaçal de fogo e do lado direito ficava assim, uma luz reluzente. Né? Aí o anjo pegava, parava assim de minha frente, aquela luz assim, e falava: agora você vai ter de escolher. Daqui você não passa. Ou esse lado ou esse lado. Aí nessa hora eu assustei. Pois quando foi à noite, fui direto para a denominação lá, né? E lá eu comecei a frequentar. Só que aí vem a resposta do irmão. Né? Só que ali a gente, naquele empolgação, você fica ali ouvindo, você fica entendendo aquela palavra ali, você começa. Eu sempre fui muito questionador. Então, desde ali, eu aceitei numa boa, fui lá pela palavra. E meu avô, né, uma pessoa que eu admiro muito, ele não é Ialdim, não é evangélico, mas ele sempre preza e sempre me falou que eu deveria seguir as escrituras, o que estava dentro das escrituras, e que homem nenhum deixar, para mim não deixar homem nenhum me influenciar em qualquer escolha que eu tinha, porque a palavra ali era o que o pai tinha escrito, que eu não sabia dos fermentos que tinha, né? Mas ele falava, aquilo ali foi o caminho que você deve seguir, é as escrituras. Aí eu ia naquilo ali, mas só que a gente lá ouvindo, né, as palavras e ouvindo os ditos pastores que tem ali dentro da examinação, a gente acaba, querendo ou não, se influenciando com alguma palavra, isso aqui, mas a gente sempre ainda tem aquilo ali porque a gente é guardado, né? Então a gente não segue totalmente ali o que está. Mas a gente sempre relutava. Então ali no caso eu fui ouvindo, fui entendendo. Só que muitas vezes tinha coisas de minha vida que eu não conseguia mudar, né? Questão ali de, vamos supor, jogos, vício, de, assim, eu digo vício assim, né? Futebol, essas coisas, você tá saindo ali. Eu nunca fui de beber, nunca bebi, nunca fumei, nada disso aí. Nunca. Mas sempre eu gostava de estar ali com os amigos, né? O dito dos amigos. Estava ali no barzinho, sentava ali, nunca fui de beber, mas sempre estava ali, sentado, conversando. Quando dava minha hora ali, saía, mas eu sempre ficava nessa acumulação. Ficava ali jogando um baralho, mais meu irmão tal. E eu na denominação, então isso nunca mudava, sempre ficava naquela mesma. Eu tentava sair daquilo ali, mas não conseguia tal. Também tem questão de vícios, assim, de coisa de televisão, essas coisas, assim que a gente vê, coisas mundanas, muitas coisas assim, né? Que a gente vai passando por ali, aquilo não muda, a redoma fica. Aí a gente acaba ficar se acostumando com aquilo ali, né? E acha que está tudo normal. A gente vê aquilo ali, uma coisa do mundo, porque as denominações, querendo ou não, pregam isso pra gente. Que a gente está no mundo, que a gente não vai sair do mundo, que a gente tem que levar a vida assim, né? Mundo e as coisas do Pai. O mundo e as coisas do Pai. Sendo que, quando eu conheci o verdadeiro Pai, o nome do verdadeiro, conheci o verdadeiro Filho, conheci coisas novas, aquilo que é novo, aquilo que se renova, a mudança de mente, a gente conheceu os nomes, conheceu o que a gente hoje em dia conhece, né? A gente está aqui. A gente vê essa mudança. Mesmo que a gente tenha nossas falhas, que, querendo ou não, meu irmão, a gente não é perfeito, né? Então a gente muitas vezes pode cair ali em alguma coisinha assim, a gente vê algumas coisas mudando, vê as coisas passando assim muitas vezes, mas logo a gente cai em si e fala, opa, isso aqui tá errado, pai, me ajude isso aí, isso aqui não posso estar me viciando nisso aqui de novo, não posso estar voltando para essas redomas de novo. E a gente sempre fica com aquilo ali, né? No sistema não tinha essa força para sair. Hoje em dia, eu não vou dizer que eu tenho essa força, porque eu não tenho, né? Nada é meu. Mas eu oro sempre a Yalcha para estar me ajudando nessa parte. Porque muitas vezes, querendo ou não, a gente cai. Mas com isso aí, ao conhecer o nome, a gente muda totalmente, no caso, a nossa mente. Né? A gente passa a acreditar mais, como é que eu posso dizer? A nossa imunar se reforça mais, nossa fé né? Se reforça mais. A gente passa a ter uma mentalidade totalmente diferente do que aquilo. As escrituras a gente vê de um jeito diferente, coisa que a gente não via no sistema. A oração da gente, a gente tem mais oração do que a gente tinha dentro do sistema, particularmente eu. Então, você jejuar, você orar, você faz mais do que quando estava no sistema, porque eu nem no sistema eu jejuava. Então, isso aí foi umas mudanças bem significativas nesse ponto para mim. Aleluia.
podemos perceber, né, que infelizmente os irmãos lá, eles continuam na lei, né, porque eles seguem doutrinas humanas, né, e daí, como o irmão falou, muitas das vezes até tem um sentimento ali dentro do coração, de pensamento, quero mudar, né, não quero fazer isso, não quero, vamos supor, né, assistir filme mais, assistir série, mas ele não tem essa força, por quê? Porque não encontrou ainda, né, a salvação perfeita, que é Yahusha, que é Yah, né, que nós conhecemos como os nomes sagrados. Então, a transformação, ela é genuína, né? Falar que a transformação dos nomes sagrados, ela é genuína, porque senão esse nome não teria força, né? Porque nós não fazemos pela força do nosso braço, né? Nós fazemos pela força no espírito, né? Porque Yahusha mesmo, né? Quando morreu, ele levou cativo nossos pecados, as enfermidades todas. Então, hoje nós conseguimos, né, com até uma certa facilidade, né? Vícios da carne, devido estarmos com o nome de Yahusha, né? Devido sermos sepultados ali no batismo, que é a imersão, a palavra correta na imersão, então ali cai por terra, né, meus irmãos, todos esses dogmas, né, que seguiam. Aleluia, meu irmão, Aleluia. continuar aqui. E agora, depois, né, da caminhada, como foi a caminhada? O irmão aceitou os nomes, e a caminhada ali após aceitar os nomes, como foi, como está sendo, né, no dia de hoje? A aceitação do nome foi até de um jeito bem particular, né? Quer dizer, meio particular, e eu acho que também foi significativo aqui uma das também maioria dos irmãos aqui, né? Porque eu sempre tive, mesmo dentro do sistema, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de buscar e ver a verdade. Se aquilo ali está certo, eu sempre fui de confrontar o que a pessoa está falando no altar, e eu vim aqui na Bíblia e ver, né? Só que aí, quando eu vim para aqui, para o Paraná especificamente, antes de eu vir aqui, né, eu já estava não indo mais tanto frequentemente nessa denominação lá na minha cidade, lá em Rio Barbosa, né? Então aí, antes de eu vir para cá, que eu tava dentro de um emprego, mas só que eu tava querendo mudar de vida. Eu falei, não, essa cidade aqui não dá para mim, tá dando um atraso, tipo, deu um start assim. Aí eu falei, vou na denominação para ver o que é que o pai vai falar comigo hoje, né? Quando eu cheguei lá, o irmão que estava lá falando a palavra, né, começou a ler, era para ele pregar uma palavra, ele começou a pregar outra, né? Ele começou a entrar lá na questão de Abraão, né, que faz, sai de tua terra, de tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aí foi o estalo que deu para mim. Quando eu cheguei aqui, né, teve esse baque que eu falei. Ficou só eu e minha esposa quando a gente veio para cá. Aí eu não tinha mais assim tanto convívio com pessoas, né? Muitas vezes a gente também é um adendo que eu sempre tive isso, né? Muitas vezes a gente tem de sair do meio que a gente vivia ali cercado para a gente ter uma nova visão das coisas, né? Muitas vezes ali nessa minha caminhada, como eu digo, a caminhada do deserto, muitas vezes eu comigo mesmo eu brinco, né, que foi minha caminhada do deserto. Ali muitas vezes a gente está só, né? Só assim, terrenamente. Mas espiritualmente a gente sabe que Yahusha e Yahweh está conosco. E ali a gente vai indo, né? De repente aqui eu encontrei o pessoal da Adventista, né? Aí eles começaram a vir com aqueles estudos, tal, de sala. Só que eu sou muito questionador. E como eles gostam de destrinchar a palavra, aí foi aí que foi acontecendo, né? Em 2019 eles começaram a vir aqui e tal. Aí eu fui indo, como eles começaram a vir com aqueles estudos, aí eu ia... Uma coisa que eu tinha parado começou a me instigar novamente, né? Comecei a ir atrás. Aí foi a hora que eles começaram a falar de Apocalipse. E um dia eu estava ali pesquisando, porque eu queria debater uns assuntos que eu tinha controverso com eles. Falei, não, espera aí que eu vou. Aí eu parei num vídeo do irmão Romilson. O irmão lá falando, não, falando dos nomes. Hoje em dia a gente fala desses nomes aqui, mas o nome verdadeiro é Yahweh. E o nome do seu filho é Yahusha. Aí eu comecei a pesquisar mais vídeo, vendo ali. De repente, aí teve uma hora que o irmão veio aqui, eles marcaram para vir aqui num dia, aí eu fui e questionei eles, né? Algumas coisas de Apocalipse. E questionei a respeito do nome também um dia. Tá? Porque eu não já falava mais do nome. Antigamente eu falava, quando eles começaram a vir aqui de um tempo, eu já comecei só a falar Criador e tal. Aí quando eu debati em cima do que eles estavam falando, aí foi a hora que eles se afastaram, né? Começaram a parar de vir, aí depois foi só dois, aí depois só um, aí depois mais nenhum. Aí parou de vez, eu também comecei só a minha caminhada, isso foi em 2020. Quando foi em 2021 eu me emergi. Aí daí para frente foi aquilo, né? Às vezes aquelas amizades que eu tinha
pararam, conversava comigo assim, mas começaram a me cogitar, ó, doido, tá maluco. Ali, ó, tá, fizeram uma lavagem. A primeira coisa que eu ouvi dos que estavam aqui perto de mim, né, dos familiares que eu tinha aqui, era, falaram com minha mãe lá na Bahia, né? Eu acho que fizeram uma lavagem cerebral, como eles me chamam aqui de Luquinhas, né? Fizeram uma lavagem cerebral em Luquinhas, e agora ele tá aí só falando umas coisas aí, parece que tá meio louco, falando coisa com coisa. E a gente vai só louvando, né? E agradecendo, porque em tudo a gente dá graça, porque se a gente não passar por essas provas, a gente sabe que a gente não está no caminho certo. E antes eu não passava por isso, falava aí no nome de Zeus, no nome do, de Jesus aí, né? E aí todo mundo acha que você está certo, né? Ali você pode falar o que for, que ninguém retruca nada. Agora, quando você fala no nome sagrado, é o doido, é o sem noção, é o que está trazendo uma nova religião, uma nova seita, um não sei o quê. E, tipo, só que eu sou um cara muito, assim, extrovertido e eu sou um cara que eu tento não entrar em discussão com ninguém, né? Então eu vou falando, dou uma risadinha, brinco com o cara, não, confere lá, tal. Aí eu solto um aqui, converso com o cara de outro assunto, depois vou de novo, vou falando. Então nisso aí eu ainda mantive algumas amizades, só que eles não falam em questão de coisas religiosas comigo, né? Mas, assim, mais no âmbito familiar, logo minha mãe falou logo assim, minha esposa também não aceitava logo no começo. Mas a gente vai levando, né? Aí, com o passar do tempo, aí eles aceitam. Minha mãe mesmo, ela aceita, mas não fala nada também, não diz nada. Aqui em casa também, minha esposa aceita, mas também não diz nada. Ela crê, ouve assim, ouve as pregações, ouve as lives, que ali com o irmão Nelson, dia de domingo, fica escutando ali, ela ouve. Ou ela ouve aqui, muitas vezes, a gente aqui falando aqui. Mas hoje em dia não tenho tanto logo como no começo, né? No começo era mais, mas hoje em dia mais tá mais tranquilo. Mas mesmo assim, de vez em quando ainda tem uns de uns lados, de outro, mas a gente vai levando, né? Porque essa é a caminhada de hoje. Querendo ou não, todo dia é uma luta diferente. Quando não é em casa, é na rua. Quando não é na rua, é virtualmente, na internet. Então a gente vai levando ainda. Muitas vezes, quando não é em nenhum canto, o inimigo por si só usa objetos, usa coisas para estar querendo afrontar o Yaldin aí, né? Mas a gente vai levando que a gente não pode parar. A gente chegou até aqui com aos trancos e barrancos, mas sabendo que a gente tem um Criador que pode tudo, né? E que a caminhada é dura, mas a coroa é garantida. Então, vamos que vamos para frente. E avante. Louvado seja Yahweh. Aleluia, meu irmão. É isso aí mesmo. Louvado seja Yahweh. E aí na região do irmão, o irmão conhece mais alguém aí? Se reúne Tem? pessoalmente ou por enquanto só virtualmente mesmo? Não, eu já fui em vários encontros aqui presencialmente. Tem uns irmãos aqui que eles se encontram. Aqui, se eu não me engano, tem uns 8, mais ou menos. Mas não é tão perto aqui de mim, não. Um mora mais lá para Maringá, lá no final. Quer dizer, perto é assim, né? Mas aí sempre quando tem algum encontro, eles me convidam, aí a gente vai. Teve um encontro aqui mesmo que foi aqui, teve aí o irmão Zezé, o irmão João veio, a irmã Vânia. O pessoal aqui no Paraná se reuniu ali, a irmã Virgínia. Então foi uma bênção ali, né? A gente ficou ali uma tarde numa chácara ali, a gente se reuniu, louvou, fez o partido do pão. De vez em quando os irmãos se encontram. E é uma benção, né? Mas eu fico mais geralmente virtualmente aqui com os irmãos aqui na Filadélfia, ali ouvindo as manhãs de bênção ali com os irmãos, né? O irmão de Somar ministra, o partido do pão nas quartas. Aí geralmente eu fico mais assim. Aleluia. As pessoas costumam dizer, né, que é igreja virtual, né, que nós somos aí. E para eles não é, né? Isso é uma igreja que nós fazemos, né, a reunião, né? Nós sabem eles que a igreja somos nós, né? Hoje nós somos templo e morada do Espírito do Eterno, né? Então, a palavra mesmo fala que o Eterno não habita em templo feito por mãos humanas. Depende, meu irmão, se a reunião ela é virtual. O ideal seria presencial, em qualquer lugar, debaixo do barracão, numa casa do irmão, igual o irmão falou, né? Que nós contávamos tema, né? Reunião na casa lá. Isso é a igreja, né? É reunião. A palavra fala que nós todos somos o corpo, nós somos membros de Alcha, né? Somos membros do Messias.
onde ele é o cabeça, né? E o Criador é o cabeça dele. Então, isso é a igreja, né? Que as pessoas não compreendem hoje, devido, né, várias aí divisões, né? Que estão a igreja, né, denominações. E é isso. Se o irmão quiser falar mais alguma coisa, quiser, fica à vontade. É porque assim, né, irmão? O pessoal, hoje em dia, das denominações, e até no meio de nós aqui, a gente também tem que ter uma compreensão. No meio de nós, no meio dos de fora, mais ainda, né? Mas no meio de nós, a gente também tem que ter uma compreensão. Que a caminhada, ela é grupal, mas principalmente individual. Porque nós somos seres humanos, a gente não vive sem, assim, a gente vive em comunidade, né? Mas a gente tem que entender que a nossa luta diária é conosco mesmo, né? Com nós mesmos. Não tem como você, não, eu tenho que estar no grupo, eu tenho que estar com os irmãos. E isso, você tem que estar com os irmãos, porque uma brasa, uma brasa fora do fogo ali, ela se apaga mais ligeiro, né? Mas você deve entender que, ao mesmo tempo que ali você tem que estar andando em grupo, você tem que priorizar, no caso, o seu interior primeiro. Porque se você não estiver bem consigo mesmo, não adianta você estar em grupo nenhum, porque você não vai estar bem com o grupo. Então você tem que fazer primeiro uma vistoria dentro de si, até aquela parte do, se eu não me engano, é em Timóteo, né, que fala lá, examine o homem a si mesmo. Então a gente tem que sempre estar todo dia se examinando, vendo ali o que a gente pode fazer, até porque, por exemplo, se eu estiver mal e chegar aqui para falar, o Ruache não vai estar comigo, eu vou estar falando aqui asneira, vou estar machucando alguns irmãos, muitas vezes algum irmão fala alguma coisa, eu já vou estar lá com 7 pedras na mão. Então a gente tem que ver que, ao mesmo tempo que a gente caminha em grupo, a gente tem que caminhar individualmente, analisando ali para a gente não estar magoando nenhum dos irmãos, né, que está ali no meio conosco. Que muitas vezes eu falo uma palavra aqui que, mesmo sem querer, eu acabo magoando algum dos irmãos que está ali ouvindo aquilo ali e, de repente, por causa de uma palavra lançada erroneamente, acaba se distanciando de todo o grupo, né? Que foi o que aconteceu com muitos. E vem isso aí. Por isso que eu digo, quando você está firmado consigo mesmo, você sabe quem você é, o que você está fazendo, o que você já foi, o que a palavra, o que Yao apresentou para você e remontou toda a sua vida, reestruturou toda a sua vida, sendo que todos os dias a gente precisa melhorar. Todos os dias a gente precisa estar buscando ali para a gente não estar caindo em erros que outrora a gente cometia, né? Mas você vendo aquilo ali, pô, eu era todo errado e hoje em dia eu venho numa caminhada que não estou 100% certo, mas eu estou 90%. E esses 10, e a Alcha está restituindo cada dia mais para mim alcançar o 91, 92, 93, porque a gente só vai alcançar o varão perfeito quando a gente estiver a caminho da glória, né? Que creio que seja logo, a instantes aí, estamos a pré aí, instantes. Então, a gente está caminhando varão perfeito. A frase é: a gente está buscando a perfeição. Então, quer dizer que, como você está buscando a perfeição, você não é perfeito, você está buscando a perfeição. E um momento de deslize que você dá, você acaba estragando toda aquela perfeição que você vem buscando. E louvado seja Algo, porque até aqui tem braços fortes aqui, tem irmãos fortes que trazem a palavra, que traz louvores, que num louvor que você escuta, numa palavra que você escuta, ali num versículo que o irmão fala aí, num depoimento que os irmãos falam, qualquer coisinha que os irmãos falam aí, muitas vezes não pode estar servindo para mim, mas para um próximo ali, está reestruturando, está levantando o irmão. Então aí a gente se alegra, né, no corpo, se alegra em Yau, por a gente ter conhecido essa família em Yau Shumashia. Louvado seja Yau. Aleluia. Tem uma frase comigo que é: não pode parar, né? Independente de que aconteça na nossa vida. E ela está conosco. Eu vou deixar aberto aqui, meus irmãos, para se algum irmão quiser fazer alguma pergunta para o nosso irmão Lucas aí. Fica à vontade, meus irmãos. Louvado seja Yau. Tem algum irmão que quer fazer alguma pergunta? Aleluia! Louvado seja. Já que ninguém fala, vou cumprimentar o irmão aí, irmão Lucas. Parabéns aí, irmão Breno. Aleluia. Grandemente esse projeto aí, né, que tá rendendo frutos aí nessa reta final, né? É o segundo episódio, mas
a gente já fica assim, né? Vendo que está pegando jeito, pega o modelo, né? Está pegando modelo, isso aí. Louvado seja. Então, irmão Lucas, quanto ao trabalho, meu irmão, não querendo entrar na tua vida particular, mas sim o fato de levar os nomes sagrados, né? No trabalho, como é que o irmão encontrou alguma resistência? Ou o irmão prefere ficar no privado quanto a isso, então ninguém sabe da vida do irmão, né, quanto a isso, né? Então é melhor ficar ileso, né, não aparecer. Como é que o irmão lida com essa situação? Porque muitas vezes eu no meu trabalho mesmo, quando estava trabalhando, eu não falava, né, para as pessoas, mas para aqueles que abriam espaço, sim. Então aqueles que trabalhavam perto de mim e que abriam espaço, não era todos também que trabalhavam perto de mim que sabia, né? Aqueles que trabalhavam perto de mim, a gente conversava sobre, né? E aí eu falava sobre os nomes sagrados, sobre a substância aí que estava naquela época, em 2020, né? Que estava para ser submetida, né? Que iam submeter toda a população. Eu já falava, mas para alguns. E eu queria saber do irmão, se o irmão quiser falar um pouco sobre, né? Como é que é essa situação com o irmão no trabalho. Fica à vontade. Ah, sim. Não, lá no trabalho, é quando eu falei no começo, né? Eu, por ser uma pessoa muito extrovertida, eu entro em assuntos aí variados com quem for. Então, lá no trabalho, todo mundo sabe da minha caminhada, sabe, assim, o que eu professo, o que eu falo. Hoje em dia, eu não bato tanto que nem eu batia antigamente, né? Porque hoje em dia, a maioria que está lá já tem uns certos anos de idade lá. Somos em 10 lá no departamento. Então aí eu tenho basicamente quase eles todos nas minhas redes sociais. Então alguns me perguntam alguma coisa diariamente, aí eu vou explicando, vou falando. Quando é meio-dia assim, né, que é a hora do almoço, geralmente eu saio coloco a camisa e vou distribuir panfleto, cartãozinho pela rua. Aí geralmente quando eu volto aí eles tiram um sarrinho assim de vez em quando, né? Foi bater uma paletada no sol aí, né? Foi caminhar, esquentar a cabeça um pouco, né, Baiano? Aí eu falo, não, normal, para honra e glória do Pai, a gente tem que trabalhar, né? Não importa se está sol, se está frio. Aí eu fico levando assim na graça com eles, mas depois eu dou um papelzinho, toda vez falo mais um pouco. Aí eles ficam lá, mas eles todos sabem a minha caminhada, eu nunca enfrentei assim. Logo no começo teve uns que ficavam dizendo que era doido, se eu quisesse fazer uma nova Bíblia, que era para me fazer, se eu quisesse abrir uma denominação, era para me abrir, se eu não aceitava como era os que era. Aí eu falei, não, irmão, fique tranquilo, você fica com o seu, eu fico com o meu, mas a verdade tem que ser dita, não importa como. Aí eles ficavam assim, aí hoje em dia me pergunta mais coisa, mas eu nunca fui de, tipo assim, esconder o que eu sou, o que eu falo, não, para ninguém. O que eu tenho abertamente que fala. Agora, só assim, eu não entro evasivamente, eu vou ali conversando, tipo o jeitinho mineiro, né? Eu vou pelas beiradas, de repente a gente tá no assunto, começa a falar lá do céu, rapaz, hoje tá assim, né? O céu tal, aí, rapaz. Aí eu vou e dou uma adentro, né? Vou para o Criador que fez isso tudo, né? E hoje em dia o povo escondeu o nome e tal. De repente todo mundo chama do jeito que quer. Aí a gente, ser humanos, quer que todo mundo, em todo canto, chame a gente pelo nome. E quem criou a gente, todo esse céu aí, ninguém quer chamar, né? Tem hora que uns perguntam, aí qual é o nome e tal. Aí eu vou explicando. Pô, sempre nas beiradinhas assim, mas todo mundo lá sabe que eu professo. Nunca tive dificuldade assim lá no trabalho com isso, não. Uma vez só Me diz que. uma coisa, Pode falar. irmão, quanto à imersão, quando tu resolveu mesmo agora, eu vou ter um novo nascimento, agora eu estou imbuído, eu creio na obra do madeiro, nos nomes sagrados, e agora que eu vou mergulhar. E aí, como é que foi? Tu abriu para a esposa, para a família aí, vamos comigo? Ou tu foi sozinho, decidido sozinho? Como é que foi essa situação? Tu decidiu sozinho ou tu fez o convite? Não, quando eu fui para minha imersão, fui eu e minha esposa. A gente estava aqui e eu falei com ela, né? Falei, na verdade eu não morava nessa casa onde eu moro hoje, né? Morava lá em Maringá. Aí eu tinha passado por uns momentos bem aí, assim, atribulados de minha vida. Eu falei, ó, eu já conheço os nomes, é hoje mesmo que eu vou mudar de vida. Eu falei, tava tendo uma imersão ali em Mandaguari, que é uma cidade aqui, mais ou menos uns 30 quilômetros. 30 não chega a ser isso, não. Deve ser uns 20 quilômetros, mais ou menos ali. Aí eu falei, olha, um sábado. Aí eu peguei e falei, eu vou.
Aí ela falou, eu vou contigo. Aí a gente foi. No meio do caminho aí foi uma tribulação. A gente estava indo devagar, o pneu da moto estourou. A gente teve um trabalho para procurar um borracheiro que estava tudo fechado já a parte da tarde e ninguém achava. E para a gente chegar nesse lugar, o inimigo atrapalhando tudo que é jeito, mas a gente chegou lá, foi investido. Aí daí por diante, mas na hora que eu disse. Agora também só falei com ela, só falei com minha esposa. Minha mãe não sabia, nem meus parentes que moram na Bahia não sabiam. Não. Até porque eu não tenho, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não sou muito de estar abrindo minha vida particular para outras pessoas, né? Eu converso mais só eu e ela aqui. Mesmo ela não professando assim, Iau e Yalcha, mas ela sempre compreendeu bem assim minhas posições. A gente sempre tem uma divergência, né? Que não tem como não ter, mesmo a gente sendo, se fosse da mesma, ia ter divergência, num casal sempre tem divergência. Mas a gente sempre tentou compreender bem a escolha de um do outro. Aí a gente não teve muito. Senão ela aceitou, ficava olhando assim, tu vai por aí mesmo tal. Mas é escolhas, né? A gente tem que fazer escolhas na vida. Ainda bem que eu escolhi essa. Aleluia, que bênção, né? Hein, irmão Breno? O que eu vejo é que ela tá quase no caminho, ela está quase sendo alcançada, mas tem algumas coisas aí que prende ela, né? Tem algumas amarras que fazem ela continuar lá, né? Então, não tem que ser a força, né? Então, deixa no tempo do Pai, né? Louvado seja. Da minha parte é isso. Ela tem 4 anos aí escutando as minhas falácias de Iau e de Alcha, né? Aí ela fica aqui ouvindo, ela acompanha as lives do irmão Nelson. Ela até disse que ela fala direto, que gosta de escutar o irmão Nelson falando e tal. Ela sempre ouve assim as reuniões de domingo. Aleluia. Gratidão, meu irmão Gilsomar. Nós ficamos, né, irmão Lucas? Quando nós conhecemos ali o nome, professamos, começamos a caminhada, nós queremos que, né, pessoalmente, o cônjuge, né, também saiba da verdade, né? Porque o nosso pensamento é muito simples de entender, né? Quando nós levamos ali para os animais, para o bebê, né? A pronúncia do nome dos profetas ali, os próprios judeus pronunciando, né, o nome deles, né? Então, assim, para nós é muito fácil compreender, mas ainda existe, igual irmão, existe uma malha, existe um véu, né? Um véu que não foi rasgado ainda e é da parte do maligno, né? Mas é o Eterno que sabe a hora de rasgar esse véu, como rasgou conosco. Louvado seja. Eu vou Eu deixar louvo a aberto Iau, porque, para falar. assim, no caso de minha esposa mesmo, né? Ela como nunca frequentou denominações, porque eu acho que a maior barreira, assim, que a gente vê é de quem já foi e frequentou denominação, né? Porque ali você fica amarrado naquilo ali, então você acha que fora daquilo ali tudo é mentira. Então, como ela nunca frequentou assim denominações, a gente ia na Adventista, né? Mas a gente não chegou a ser frequentemente. Então aí ela não tinha muito vínculo com questão assim de ali tá pregando essas coisas assim. Então aí eu acho que o caminho fica mais fácil. Aleluia. Eu vou deixar aberto, meus irmãos, se mais algum irmão quiser fazer perguntas, senão eu vou finalizar com o meu irmão Lucas, né? Já falamos bastante. Tem mais algum irmão que quer questionar o irmão, fazer alguma pergunta? Fica à vontade, meu irmão. Louvado seja Yahweh. Shalom de Yahshua Mashiach, irmão Lucas. Shalom de aula, irmão Geraldo. Aleluia. É tremendo, né, meu irmão? Aqui em casa também, eu também estou quase, né, na mesma condição, né? A minha esposa está ainda nas denominações e há uma influência muito grande, como o irmão Lucas falou, irmão Breno, porque eles se apegam de uma forma, né, de conceitos ali humanos, né, e ouvindo supostos pastores, né, e aquela hierarquia toda ali é que faz eles errar. Então, a minha esposa é assim, ela não lê muita palavra, ela não lê muita palavra. E como nós sabemos que os nicolaítas, né,
vem ali Nico, que é Nico, subjugar, né, lá os leigos. Então, nós vemos aí que eles estão assim, como embriagados mesmo, né, pelo vinho da Babilônia. E aqui, em Irmial, capítulo 23, no versículo 13, olha o que diz: nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal, que é Senhor, né? Que eles usam, né? Esse ídolo, Senhor, né? E fizeram errar o meu povo de Israel. Nós vemos, meus amados irmãos, que essas heresias já vêm de longe, né? Dos nossos ancestrais, antepassados ali, quando Israel chegou ali no deserto, na travessia do mar, né? O que aconteceu? Quando o Marcha subiu no monte para buscar ali os mandamentos, ele ficou ali muito tempo, 40 noites, né? 40 dias ali, então eles acharam que ele tinha morrido, ou talvez pensou que algum bicho tinha comido ele. Aí o que eles fizeram? Resolveram fazer aquele bezerro, né? Um bezerro de ouro. E ali foi que começou a entrar, né, essas perdições, esses ídolos foram se propagando, né? Se propagando até que a Babilônia espalhou tudo isso aí pela terra. A grande prostituta que está lá, né, no livro de Apocalipse, Giliana 17, né? E deu esses ídolos às nações. Então eles não enxergam, porque ainda as escamas estão ainda nos olhos deles, né? E ainda que muitos ainda não vão nas denominações, mas estão cegos porque crê nesses nomes pagãos, né? Aqui ele só fala de Zeus, então tem que estar repreendendo, falar, olha, cuidado, isso aí é blasfêmia, né? Zeus, cuidado com esse nome, né? Não é um eu falo para eles, o D não é um nome, é um título, explico tudo, levo para a palavra. Então, nós vemos aí, meus irmãos, que fica difícil, né? Nós temos que deixar pelo Rosh Kadosh mesmo, porque não é nem por força, como o irmão Lucas falou, e não é por violência, mas é pelo Rosh Kadosh. E nós vemos as profecias, tudo aponta, né, na realidade, para o que está escrito aqui, o que nós estamos vivendo. Olha aqui, Miqueias, irmão Lucas. Quero ler aqui, e já estou encerrando. Miqueias, capítulo 7. Aqui fala, ó, não creiais no amigo, capítulo 7, versículo 5 a seguir. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Então, nós não temos que colocar realmente, o irmão, estou ouvindo aí, que o irmão está trazendo, é tudo pelo Rosh Kadosh, nós não temos que colocar nossa confiança, né, em homens, em seres humanos, mas nós devemos estar com os olhos bem abertos para nós confiar em Ial e Alcha. Ó, não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. E daquela que repousa no seu seio, até os de casa, ó, guarda as portas da tua boca. Como o irmão falou, nós temos que saber como falar, né? Com sabedoria. Porque o filho despreza o pai. Agora já estou lendo certo, Miqueias 6 aqui, ó. Porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E aí o resultado vem aqui, ó. Hoje as famílias estão assim, ó. Os inimigos do ser humano, né, são os da sua própria casa. Então, meus amados, nós só orar. Nós temos que orar e crer e esperar que isso aí é Ial que vai trabalhar no coração deles. Mas nós não podemos deixar de falar. Por quê? Lá, Atos dos Apóstolos, agora, capítulo 4, no versículo 20, Kefa fala, porque não podemos deixar de falar o que temos visto com os nossos olhos e ouvido com os nossos ouvidos. Aleluia! Por isso nós estamos firmes, porque
é só o Ruach Kadosh que vai convencer eles. Aleluia. Mas nós não podemos deixar de fazer a obra. Vamos fazer com amor ainda, e com amor. Também pelos que estão dentro da nossa casa, né? Não é contra carne e sangue, né, irmão Lucas? Mas é contra o Ruach Kadosh, assim, é contra potestades e principados da maldade, tendo o Ruach Kadosh para combater esses demônios, esses Ruachim malignos que vêm ali, né, que está nos lugares celestiais da maldade. Então, com o Ruach Kadosh, nós vamos vencer, né? Aleluia. Aleluia, Gratidão, pura irmão Pedro. verdade. Aleluia, gratidão, meu irmão Geraldo. A irmã Francisca queria falar, mas a gente vai estar finalizando. Irmã Francisca? Aleluia. Tem mais algum irmão? Senão a gente vai finalizar com o irmão Lucas. Tá aberto para fazer pergunta, meu irmão. No que tange é o testemunho do irmão aí. Aleluia. Sendo assim, meu irmão Lucas, agradecer ao irmão aí por testemunhar aí ao Yalcha, né? Esse projeto aí. Estamos no segundo episódio. O primeiro foi com o irmão Justomar aí. E agradecer aos irmãos, né, que estiveram aqui hoje. Também vou fazer uma breve oração e vou